tem essa cultura de querer comprimir tudo, somente para chegar, não só na máster, mas durante o processo de mixagem também. Então, o objetivo simples seria fazer efeitos de controle de dinâmica e fazer a fonte sonora soar mais potente ou mais próxima do ouvinte, nem sempre assim. E no caso da finalização, adaptar a faixa dinâmica do seu conteúdo de áudio à mídia. No caso do LP, você tem que comprimir para poder fazer lá a mágica. CD, aumenta a dinâmica. Meios digitais, como o Luiz falou, aumentam mais ainda. Só que sempre a gente tem que tomar cuidado, principalmente no caso de transmissão, quais são as limitações de margem de ruído e também qual é a especificação, tanto para transmitir quanto para armazenar. Bom, em termos de histórico aí da Guerra do Laudes, tem uma palestra que eu recomendo bastante, que foi até feita na última ES, mas tem um vídeo no YouTube, uma palestra do Bob Katz, o nome da palestra está ali, Laudes War and Peace. É bem curto, um vídeo de alguns minutos que, pela experiência do Bob Katz, né, ele passa a angústia dele com alguns pedidos de clientes no trabalho de masterização. Então, é uma linha interessante que a gente percebe que desde a digitalização das mídias, desde o mídias, ainda do suporte físico do CD, alguns eventos contribuíram para que as pessoas que consomem música se acostumem com menos faixa dinâmica e com som comprimido. Por exemplo, a partir do momento que você tem o CD player portátil no carro, isso já faz as pessoas uma mixagem que você tem fortíssimos e pianíssimos já não ser tão percebida por causa do ruído do trânsito. Então, o pessoal começa a querer produzir música com menos faixa dinâmica porque sabe que isso é um ponto de interesse. Greatest Hits também, um destaque interessante. Você pega a última versão, comprimida pra caramba, e bota num disco com as outras todas. Então, vamos masterizar para deixar que nem a última. Né? Com o fim do CD, aumento de download, música com compressão de dados, MP3, iPod, as pessoas escutando música no alto-falante do PC, né? Todos os meios de exibição com pouquíssima faixa dinâmica, somente do ruído de fundo, né? Isso começa a gerar uma percepção e um costume do consumidor com esse tipo de som, né? E principalmente no caso da música e dos dispositivos portáteis, você não consegue imaginar alguém apreciando uma alta dinâmica sonora num iPod, no metrô, né, no ônibus, na rua. Então, isso faz parte do contexto. Então, qual é o grande desafio? Como produzir, no caso da música, como produzir música para esse tipo de mídia, né? E como gerar um conteúdo em que o próprio cliente desse tipo de música, o próprio produtor desse tipo de música, já criou uma referência sonora daquilo, né? E é esse o pedido, é esse o som que a gente tanto critica, nós profissionais de áudio, né? Houve uma masterização com um clipe, tudo distorcendo e tal, mas, por outro lado, o que é a angústia nesse contexto aí musical, é que isso começa a ser pedido de cliente. Isso é até uma coisa bem interessante do vídeo que eu comentei do webcast, é que ele cita algumas técnicas de masterização totalmente inconcebíveis, antigamente. Sai do DA, distorce no meio analógico, volta distorcendo para o meio digital, gera mais distorção, clipe digital, harmônico ímpar. E aí, tá bom? É o cliente, não, quero mais. E aí, essa é a referência. O cara cresce escutando isso, isso aí é um ponto de atenção. Será que isso no futuro é a referência de boa qualidade? Claro que acreditamos que não, né? Então, o uso dessas ferramentas, o uso dessa abordagem, né, permite com que nos players, por exemplo, existe um ajuste de laudas, uma normalização de laudas, em que, independente do tipo de mixagem que você fez, ela vai soar
ajuste, como se fosse o exemplo do comercial, né, entre comerciais. Então, vai ter um ajuste lá. Então, aquela mixagem achatada, uma sensação comprimida pra caramba, vai soar mal, porque as outras vão ser compensadas, então você tem baixa dinâmica. Aquela aí vai soar mal, porque vai estar no mesmo nível, não teve ganho de soar mais alto que as outras, e tem aquele som da compressão. Tem um exemplo aqui, ainda na faixa de música, na área musical, para ilustrar, e pode ser repetida na área de TV, claro. Uma comparação bem interessante, também é um vídeo do YouTube, entre a versão original e a versão masterizada da Malik Manoff do Dire Straits. Só que o que eles fizeram? Um ajuste de laudas, as duas soando idênticas em termos de nível, e o que a gente está comparando aqui é a qualidade. Então, não sei se você já tiver a oportunidade de assistir esse vídeo, mas, claro, se você ouvir os dois, a versão remasterizada está bem mais alta, vai soar mais alta. Não tem um churrascão lá, não der play nela, vai soar mais alto que todo mundo. Na loja de CD, vai soar mais alto que os outros. Mas olha, nós estamos comparando o som, a qualidade de final desse produto. Ele fica chaveando entre as duas. Bom, nem precisa falar nada, né? O som é de por si mesmo. Isso não é música, né? Não existe forte e fraco. Música é silêncio e som, é forte e fraco. A gente acaba perdendo o cerne da questão, o grande objetivo de fazer música. Por curiosidade, não são as duas versões, tá? Pelos números dá para perceber, mas é uma versão menos radical que a outra, digamos assim, dessa música também. Duas remasterizações diferentes. A gente vê que o nível de laudas aqui, né, o final, bem mais baixo que o dele aqui. Por que eu estou mostrando esse exemplo? Isso já reflete no dia a dia do profissional de áudio. Para que servem essas ferramentas? Para que serve uma abordagem em laudas? Para você ter números que te ajudem a identificar se você comprimiu demais, se a faixa dinâmica está exagerada, se você está no nível aceitável. Então, são ferramentas que não é para você esquecer tudo e agora vou mudar minha vida, vou ficar olhando para esse troço enquanto eu mixo, com esses números girando, 17, 23, 25, 29, 18, não é para ficar maluco com esse troço, é para você ter uma referência de como você ouve. É a curva do ouvido que está ali em cima. Né? Em termos de extensão de LRA também, é uma diferença que nem é tão significativa para essa versão que eu medi. Então, essa que a gente chama de hipercompressão, é justamente isso que a gente ouviu nessa versão remasterizada. Que, se você usar uma abordagem de pico, em vez de laudas em TV, se preocupando só com a faixa com o limiar, você chega muito próximo disso. Você vai comprimir. Uma dramaturgia, você vai ter fortes e baixos, você vai pensar lá no menos 20, menos 10, pensar só no pico, você acaba limitando tudo e diminuindo a qualidade. Um ponto importante aqui, só para não me estender muito nessa parte, é que é fato, um som mais alto costuma ser percebido melhor que um som mais baixo pelos seres humanos. Um som mais alto, não uma mixagem desse tipo, não alto o tempo todo. Então, por isso que a gente, tanto em música quanto em uma expressão artística de som para imagem, de dramaturgia, de um jogo, é necessário a gente pensar na abordagem de laudas. E claro, se você comprime muito, quer desfazer e gerir reversa de compressão, complicadíssimo. Não tem um descompressor ali para você resolver seu problema, o consumo vai fazer isso.